Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um dia de estudo da Escola Bíblica Dominical. Que você tenha um dia abençoado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição vem da revista Compromisso e tem como tema, nesta manhã, a bênção da reconciliação. A bênção da reconciliação. Veja que coisa boa, que tema gostoso de aprender. Os nossos objetivos gerais são compreender que Deus pode mudar a história dos nossos maus relacionamentos em bênçãos e nova história de restauração. Compreender a importância da persistência na oração. Também temos os nossos objetivos específicos, que são viver uma vida de paz em seus relacionamentos pessoais e familiares, clamar ao Senhor em tempos difíceis. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 33, verso 10, que diz o seguinte: Mas Jacó insistiu: Não recuses se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Essa é uma súplica de Jacó a seu irmão, pedindo que o irmão aceitasse o presente dele. Uma forma de reconhecimento, de arrependimento diante daquilo que ele havia feito com o seu irmão Esaú. Vamos à introdução da nossa lição de hoje. Em Gênesis capítulo 27, vemos Rebeca e Jacó enganando Isaque e roubando a bênção da primogenitura, que era de Esaú, seu irmão mais velho. Isso em virtude da predileção de filhos que existia naquele lar. E contando com a permissiva vontade de Deus, é lógico, né? As coisas não acontecem se Deus não quiser. Então, isso aconteceu com a permissiva vontade de Deus, em virtude do desprezo pela primogenitude demonstrada por Esaú quando trocou seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilha com o seu irmão Jacó. A lição de número 9, sobre a verdadeira casa de Deus, vemos que essa predileção de filhos entre Isaque e Rebeca alimentou uma rivalidade entre Esaú e Jacó, e particularmente eu creio que por causa da mentira de Rebeca e Jacó, Jacó passou mais de 20 anos sem ver a sua mãe, mesmo ela estando viva. Ele ficou 20 anos sem ver a mãe. Anos estes que também Jacó passou sendo enganado por seu tio Labão. E Rebeca morreu sem ver o filho novamente. Porque Deus, meus amados, ele pode até amenizar as consequências do nosso pecado. Mas ele não tem como nos isentar das consequências do nosso pecado, porque ele estaria sendo injusto. Aliás, ele já nos isentou da consequência do pecado original, dando o seu filho na cruz por cada um de nós. Mas as nossas escolhas diárias, nas quais nós erramos, nas quais nós pecamos, Deus, ele pode até amenizar a consequência desse pecado diante daquilo que você vai apresentar a ele em oração, a sua súplica, a sua dedicação em oração a ele. Ele pode até amenizar, mas não vai isentá-lo totalmente da consequência do seu pecado. É certo que ele nos perdoa,
Isso é fato, ele nos perdoa, mas não nos livra da consequência do nosso pecado. O certo é que, em virtude de tudo isso, prevaleceu uma rivalidade de morte entre Esaú e Jacó. Você pode observar isso no capítulo 27, verso 41, onde Esaú promete matar Jacó. E Deus agora destina Jacó a uma reconciliação para com seu irmão, mandando-o de volta à casa de seu pai, mandando de volta a sua parentela. Gênesis 31, verso 3. Você pode observar que Deus deu a ordem para Jacó retornar à sua parentela, retornar à casa de seu pai. Observemos então, meus amados, alguns ensinamentos que esta lição sobre a bênção da reconciliação traz para cada um de nós. E o primeiro ponto da nossa lição é: uma contenda precisa ser resolvida. Veja, uma contenda ela tem que ser resolvida para que você possa prosseguir. Gênesis 31, 32. Aqui está essa contenda que nós vamos estudar aqui. Lembrando que o tema da nossa lição é a bênção da reconciliação. Sobre isso, podemos nos perguntar: é possível andar com algumas pedrinhas dentro do sapato, com alguns grãos de areia nos incomodando em nossa caminhada? A resposta é sim. Nós podemos andar com alguns grãos de areia, com algumas pedrinhas nos incomodando no sapato, mas não por muito tempo. Algumas coisas que a gente nem sempre dá importância na vida começam a incomodar tanto, de uma forma tão abrangente, de uma forma tão eficaz, nos incomodando, que em um determinado momento é preciso que a gente pare, tire os calçados e bata essa pedrinha fora, bata esse grão de areia fora, se é que você está entendendo a minha metáfora. No caso de Jacó, os grãos de areia era a contenda com seu irmão Esaú. E o seu? E o meu? Qual é a pedrinha que está dentro do nosso sapato, que está no nosso calçado? Qual é a contenda que eu e você temos para resolver? O que nos impede de irmos mais longe na caminhada com Deus? É preciso parar, tirar aquilo que está nos atrapalhando para continuarmos a caminhada na presença de Deus. Observe que com Jacó, 20 anos se passaram desde que Jacó viu Esaú pela última vez. Gênesis 31, 38, você pode observar, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Em Gênesis 31, 38, Jacó havia visto seu irmão pela última vez. E embora tivesse ido à casa de Labão à procura de uma esposa, ele tinha ciência que também tinha ido fugindo de Esaú, fugindo da ameaça mortal de Esaú. Ele tinha ciência que, embora sendo enganado por 20 anos na casa de Labão, e ainda assim Deus o houvesse prosperado com família, prosperado com todos os tipos de bens materiais, fossem esses bens pessoais ou materiais, não importa, ele tinha sido abençoado e ele tinha consciência disso. Mas ele sabia também que algo não estava resolvido. Ele sabia que existia pendência na sua vida. Ele carregava isso dentro de si. Isso ruminava dentro dele. Mas Deus sabia muito mais dessa situação do que o próprio Jacó. E já havia dado ordens para que ele retornasse à sua parentela. Ordem
que ruminava dentro dele, a ordem que mastigava ele por dentro. Note a conversa dele com a sua esposa. Ele diz para ela, em Gênesis 31:13, ele repete a ordem de Deus para ela, ou seja, essa ordem ela estava aflorada na pele dele. Essa ordem estava na mente dele o tempo todo. Porém, Jacó, ao se decidir em obedecer a ordem de Deus, deixando Labão e partindo lá para sua parentela, novamente ele foge. Novamente ele quer deixar pendências. Mas Deus havia decidido moldar o caráter de Jacó. E mesmo advertindo Labão, quando Labão decide ir atrás dele, porque uma das suas filhas, que era mulher de Jacó, havia levado um ídolo dele. Então ele decide ir atrás de Jacó, ir ao encontro de Jacó. E Deus então adverte ele: olha, Labão, você pode ir lá atrás de Jacó, sim, mas não fale nem mal e nem bem. Não fale, ou seja, Jacó, Labão, você pode ir atrás de Jacó, mas você não pode fazer mal a ele. Você não está autorizado a fazer mal a ele. Você pode verificar isso lá em Gênesis 31, o verso 24 e 29, você vai verificar isso. Deus, vamos dizer assim, alertando a Labão para que não tratasse mal a Jacó. Permitiu que Labão fosse ao seu encalço. Ele permitiu. E assim, Deus fez com que Jacó não deixasse mais uma pendência de contenda para trás. Pois no encontro dos dois, entre o sogro e o genro, ali eles esclareceram a relação de genro e sogro e se resolveram. Os dois se resolveram. Deixaram as suas pendências ali, trataram das suas pendências ali. Veja como Deus age. Deus estava decidido a moldar esse caráter de Jacó, que até então Jacó era um homem de Deus. Não era isso que fazia com que ele deixasse de ser um homem de Deus. Jacó continuava sendo um homem de Deus. Mas precisava mudar essa área na sua vida. Precisava ser moldado. Sabe por quê, meus irmãos? O fato de você pertencer a Deus não quer dizer que a sua vida já vai ser, a partir dali, um mar de rosas. Porque existem áreas na sua vida que você precisa melhorar. Deus não quer apenas que você seja salvo. Deus quer que você seja salvo e atinja o pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para que você possa ter essa vida em abundância que Ele promete. Essa vida em abundância vem como consequência da forma como você vai viver na presença de Deus. Então, Jacó, ele tinha ciência que ele precisava mudar, ele precisava resolver, mas talvez não tivesse forças para isso. E Deus, então, agora está moldando o caráter de Jacó. E Jacó está se deixando moldar. Mas, passando essa parte em que ele se resolveu com o seu sogro, impedindo que ficasse mais uma pendência para trás, ele tem um encontro com Deus. Observe o segundo ponto, diz assim: uma oração humilde. Vamos analisar esse encontro em que Jacó fica só e busca a Deus. Vamos analisar essa oração de Jacó. Está em Gênesis capítulo 32, do verso 1 ao 32. Jacó juntou tudo que lhe pertencia e seguiu o seu caminho em retorno para a casa de seu pai. Ele sabia que tinha uma pendência com seu irmão Esaú. Temeroso por sua vida, ele trama ali uma estratégia e pediu para que os servos fossem na frente e falasse com o seu irmão Esaú.
em uma tentativa de preparar o terreno. De preparar o terreno e acalmar também os ânimos do seu irmão Esaú. Mas quando os seus servos voltaram dizendo que Esaú estava indo ao encontro dele, ou seja, de uma forma ou de outra, Esaú também teve notícias de que Jacó estava vindo ao seu encontro. E Esaú estava cheio de mágoas por dentro. Esaú estava magoado porque havia sido enganado, havia sido usurpado. Jacó havia lhe roubado a bênção da primogenitude. Então, ele também estava vindo ao encontro de Jacó. Quando Jacó soube disso, que seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens, Jacó ficou perturbado. O medo começou a tomar conta de Jacó. Gênesis 32, de 1 a 7. Naquele momento, Jacó, apesar de planejar uma estratégia com presente, vou mandar presente para o meu irmão, que ele vai se alegrar e vai esquecer a mágoa que ele tem por mim, por causa das minhas atitudes. Meus amados, saiba que presente nenhum vai apagar a mágoa que alguém sente, porque você causou. A mágoa que você causou a alguém, ela só vai ser quebrantada com um arrependimento sincero de sua parte. Um arrependimento sincero e com demonstrações, vamos dizer assim, por gestos, demonstrações sinceras de gestos, de que você realmente se arrependeu, de que você realmente quer uma reconciliação. Então, naquele momento, Jacó ele sentiu medo e armou essa estratégia. Eu vou mandar presente para o meu irmão. Mas, além disso, ele fez a coisa que foi primordial na sua vida. Ele recorreu à presença do único que realmente poderia lhe ajudar. Ele recorreu à presença de Deus para expor aquilo que lhe afligia. É importante destacarmos alguns aspectos dessa oração, mas eu quero te dizer antes disso uma coisa. Você pode demonstrar com atitudes, você pode demonstrar com o gesto sincero que se arrependeu, mas existem mágoas que você causou, que você pode ter causado a alguém, que somente Deus pode fazer com que essa pessoa tenha o coração quebrantado e aceite as suas desculpas. Porque existem mágoas que, na nossa mente, são impossíveis de ser perdoadas. Existem coisas que a gente faz que na nossa mente, que aparentemente nós não conseguimos entender como essa pessoa vai nos perdoar. É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Veja que Esaú estava disposto a matar Jacó, mas Jacó recorreu ao único que podia solucionar essa pendência, que era Deus. Vamos observar a oração que ele faz. Capítulo 32, verso 9. Jacó se justifica. Se justifica diante de Deus. Ele diz assim, ele fala para Deus, ele coloca, ele expõe para Deus que foi o próprio Deus. Ele está indo porque foi o próprio Deus que mandou. Ele diz assim, volta à terra e à tua parentela. Ou seja, ele mostra para Deus que a ordem de retorno era dele próprio, era de Deus. Ele estava ali em obediência a uma ordem de Deus. O segundo ponto a ser observado é que ele diz assim, sou indigno das misericórdias e de tua fidelidade. É o verso 10. Ele diz que ele é indigno das misericórdias e da fidelidade de Deus. Ele reconhecia que Deus lhe havia dado mais do que ele merecia. Ora, ele havia enganado o pai, ele havia enganado seu irmão.
Mesmo assim, Deus o havia abençoado com família, Deus o havia abençoado com bens materiais. Um terceiro ponto a ser observado nessa oração está no verso 11. Ele diz: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Sabe o que a gente vê aqui, meus irmãos? Uma oração específica, uma oração objetiva. Não é uma oração genérica. Quando a gente faz uma oração genérica, ela passa a ser quase que uma reza. Porque sempre que você se apresentar diante de Deus, você vai repetir essa oração genérica. Deus, me abençoa. Deus, está errado? Não está errado, mas seja específico. Diga para Deus em que você quer que Ele, em que área, qual é o ponto específico que você quer que Ele lhe atenda. Não porque Ele não saiba, Ele sabe. Mas o problema maior que eu vejo em uma oração genérica é que quando você receber essa bênção, você não vai nem atribuir a Deus. Você vai atribuir a tudo, quem sabe até ao seu próprio esforço, mas não vai atribuir a Deus. Seja específico, ele disse: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele foi específico. O quarto ponto que vemos nessa oração de Jacó, ele diz assim: porque eu o temo. Veja, Jacó também já estava com uma família grande, com um povo, né, com um tamanho considerado, mas ele mostra ali para Deus a sua fraqueza diante do seu irmão Esaú. Ele não se mostra valente, ele se mostra um homem frágil. Ele se mostra um homem frágil, um homem dependente do poder de Deus, um homem que depende ali da ajuda do Senhor. E certamente, meus amados, ele diz assim: certamente te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar. Aqui, o que Jacó está tentando dizer é que com tudo isso, mesmo ele indo ao encontro de um irmão que lhe jurou de morte, ele continua acreditando na promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque, seu pai, e a ele. É como se ele dissesse: olha, Senhor, eu estou temeroso do meu irmão, mas eu continuo crendo na promessa que o Senhor fez ao meu pai, ao meu avô e fez a mim também. Eu continuo crendo nessa promessa. Meus amados, o fulcro dessa oração de Jacó é a humildade, é a fé. Pois apesar do medo do que Esaú poderia lhe fazer, Jacó continuou confiante nas promessas de Deus. Ele se humilhou diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo também a grandeza de Deus em poder ajudá-lo, em poder solucionar aquele problema que não era pequeno. Aquele problema que era, aos olhos dele, impossível obter o perdão de Deus. Nesse momento de aflição, em que Jacó faz a sua família e tudo que ele possui atravessar o val do Jaboque, ele fica ali sozinho. Ele fica do lado de cá do rio. Para que ele ficou sozinho? Para ter um momento a sós com Deus. Para ter um momento de intimidade com Deus. Diz a palavra que ele lutou com Deus a noite toda. E aqui tem uma coisa interessante, alguns dizem que ele lutou de verdade. Eu, particularmente, creio que isso seria impossível. Embora o verso 25 desse capítulo 32 nos leve a entender isso, né? Nos induza a imaginar uma luta corporal realmente. Mas é difícil que isso tenha acontecido literalmente. O mais provável é que tenha havido ali, o que tenha acontecido ali,
é uma exposição da vida de Jacó por parte daquele anjo que era Deus. Né? Nós vamos entender mais adiante que aquele anjo era o próprio Deus. Então, Deus expôs a vida de Jacó e Jacó tentando se justificar. O mais provável que tenha acontecido é isso. É Jacó tentando se justificar, dizendo que ele não tinha pecado, que ele não tinha errado. Mas quando ele reconheceu seus erros, e isso, na minha opinião, aconteceu também no verso 25, quando Jacó tem sua coxa deslocada por Deus, diz a palavra que o anjo estava saindo, Jacó pegou nele e você não vai sair daqui sem antes me abençoar. Deus então toca ali na coxa de Jacó, deslocando a coxa de Jacó. Uma outra coisa que eu entendo de forma diferente, o que houve ali foi esse deslocamento, foi um significado de quebrantamento de Jacó. E ele saiu mancando, saiu remoendo, saiu, vamos dizer assim, se adaptando àquele novo homem que nascia naquele momento. Então, nesse momento em que ele reconhece seus erros, e isso se deu com o deslocamento da sua coxa, Deus muda também o seu nome de Jacó. Que Jacó significava o quê? Enganador, usurpador. Né? Muda para Israel, que possui diversos significados, mas todos eles com relação a alguém que pertence a Deus, homem que luta com Deus, mente que vê Deus, algo relacionado a alguém que pertence a Deus. Agora, ele teve sua vida moldada, pelo menos naquela área de deixar pendências para trás. O objetivo dessa luta não era quebrar Jacó fisicamente, não era deslocar a coxa de Jacó e deixá-lo aleijado, mas quebrantá-lo espiritualmente. O que na verdade aconteceu. O que na verdade quebrantou Jacó espiritualmente. E Jacó prosseguiu para um encontro pacífico com seu irmão Esaú. O terceiro ponto da nossa lição é a bênção. Renova as relações. Veja como vai renovar as relações de Jacó. Veja que o se deixar moldar por Deus melhora as áreas da nossa vida, desde que a gente se deixe moldar por Deus. O difícil é você se deixar moldar, porque você vem acostumado com uma forma de viver e acha que isso é sempre o correto. Mas quando você se deixa moldar pelas circunstâncias que Deus coloca em sua vida, você vai viver muito melhor. A bênção renova as relações. Gênesis 33. Após esse momento a sós com Deus, onde Jacó suplicou sua bênção e a recebeu, vamos colocar assim, ele não só suplicou, mas como também recebeu a bênção, teve seu nome mudado, partiu ao encontro do seu irmão. Jacó foi ao encontro de Esaú, certamente bem mais confiante que antes. E os dois se encontraram. Só que agora, depois desse momento a sós com Deus, depois dessa entrega, depois desse reconhecimento de pecado, depois desse reconhecimento de vida errada que ele teve, ele partiu para o encontro. Mas esse encontro que deveria ser uma tragédia, porque Esaú o havia jurado de morte, em vez disso, em vez do ódio, em vez da mágoa, havia agora entre eles um abraço. Um abraço como talvez não tivesse havido em 40 anos que viveram juntos. Havia agora um choro, não um choro de mágoa, não um choro amargurado, mas um choro de alegria pelo reencontro de dois irmãos que não se viam há tanto tempo. Gênesis 33, 4. Um choro de alegria
por um reencontro de afastamento de mais de 20 anos, em que perdurou um ódio tremendo, em que perdurou uma mágoa, uma vontade de morte. Agora, Deus transformou tudo isso em um abraço afagante, em um choro de alegria. É assim que Deus conserta as coisas. É assim que Deus conserta as nossas pendências quando buscamos nele. A bênção do Senhor não quebrantou apenas o coração de Jacó, mas também o de seu irmão Esaú, que até desejou caminhar junto com seu irmão. Gênesis 34, 12, nós vamos observar isso. Esaú queria ser o guia de seu irmão. Quando Jacó recusa, ele então oferece os seus empregados para ajudar Jacó naquela caminhada. Verso 34, 15. Deus não conserta as nossas pendências pela metade. Quando nos dispomos a ser moldados por Ele, o serviço é completo. Ainda que, para isso, tenhamos muitas vezes que sair mancando de sua presença. Mas isso é devido à nossa rigidez. Esse fato de sair mancando, de às vezes sair machucado, é pelo fato da rigidez do nosso coração. Nosso coração em demorar a aceitar a correção de Deus. Deus está mandando fazer uma coisa e eu estou batendo, como disse o apóstolo Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Você bater de ponta, bater de frente com um arame apontado, tipo flecha, é suicídio. E Deus sabe disso. Sabe, meus amados, não existe outra forma de Deus nos moldar se não for na circunstância. Jacó precisava ter uma reconciliação com seu irmão. Qual era o meio? Era ir ao encontro do seu irmão. É assim que Deus nos molda. Quando nós pedimos paciência a Deus, sabe o que Deus nos dá? Problemas. Deus nos dá problemas para que você possa exercitar a sua paciência. Porque Deus não quer que você tenha apenas, que você seja apenas salvo. Deus quer que você seja salvo e atinja o pleno conhecimento da verdade, para que você tenha uma vida em abundância. É assim que Deus age. Se eu e você temos uma relação pendente de conserto, e eu e você desejamos consertá-la, também um momento a sós com Deus para suplicar-lhe a bênção da reconciliação faz toda a diferença. Porque existem relacionamentos difíceis, existem mágoas que eu e você não damos conta de consertar. Temos que pedir ajuda a Deus. Concluindo a nossa lição, meus irmãos, não é porque pertencemos a Deus que possuímos uma vida reta ininterruptamente. Ao longo de nossa caminhada, podemos quebrar alguns relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizades e até o próprio relacionamento com o nosso Deus. Relacionamentos imperfeitos. Eu e você podemos ter relacionamentos imperfeitos. Porém, destes, o relacionamento com Deus é o mais fácil de ser consertado, pois Ele está sempre de braços abertos para uma reconciliação conosco. Basta que eu e você caiamos em si, caiamos em nós mesmos, reconheçamos que erramos e voltemos para Ele. Ele vai estar lá de braços abertos para nos receber. Porque Ele já nos perdoa no momento em que nós tomamos essa decisão, Ele já nos perdoa. Mas existem relacionamentos com o nosso cônjuge,
com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, que precisamos da ajuda de Deus. Precisamos que Ele intervenha para que possamos enfrentar essa situação como Jacó enfrentou a situação dele com Esaú. Ou seja, para as demais pendências, que não é uma pendência com Deus, uma pendência de relacionamento mal resolvido, relacionamento com o irmão, relacionamento com o vizinho, clame ao Senhor, pedindo a Ele a bênção da reconciliação. Ainda que a situação pareça impossível, ainda que a situação pareça difícil demais para se resolver, saiba que o Senhor é o autor de toda a história. E é Ele quem mudou e quem muda a nossa história. É Ele quem transforma o nosso lamento em baile. É Ele que transforma a nossa desgraça em graça. É Ele quem nos cinge de alegria. Só Deus tem o poder para reconciliar alguns casos que eu e você jamais poderíamos reconciliar. Que Deus abençoe você e que você reflita nessa lição de hoje. Em nome de Jesus. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai, te agradeço pela oportunidade que nos dá de estarmos meditando na tua santa e bendita palavra. Que esta palavra possa, assim como a tua ordem foi moída na mente de Jacó, foi refletida na mente de Jacó, que ela possa também refletir em nós. Que essa lição possa tocar em nossos corações e nossa mente, para que as pendências que há em nossas vidas possam ser tratadas, para que o meu caráter possa ser tratado diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo e abençoado dia para você, meu irmão.